Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Estou aqui mais uma vez com o meu grande companheiro de bancada, Dimas Facioli. Tudo certo, Dimas? Tudo bem, Danilo. Muito obrigado a vocês que nos acompanham nos nossos canais aí. O Danilo é que fala os canais aqui, eu sempre esqueço, então ele que No fica YouTube, incumbido. no Spotify, nas redes sociais, Instagram, Facebook também. Muito obrigado. Dimas, hoje nós temos um convidado bastante especial. Para uma outra ocasião, no outro momento, a gente teve que acabar desmarcando, mas nós estamos muito felizes aqui de poder fazer esse bate-papo com ele, que é o José Arimateia Cal Saverini. Ele é graduado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, tem especializações na Fundação Getúlio Vargas, na Fundação Dom Cabral também. Atualmente é conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e ocupa a posição de presidente do Conselho de Administração na UISA. Para nós aqui que somos amigos, vamos chamar ele de Ari durante o bate-papo. Seja muito bem-vindo, Ari. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Ari, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. A gente só chama, o Danilo fala, você só chama amigo. Fala, ainda bem que eu tenho um punhado deles, né? Pois é, é uma amizade de décadas, né? Desde que a gente não tinha cabelo branco, né, Ari? Sem dúvida, é isso mesmo. Outro dia nós trouxemos, que faz um tempinho já, o seu Nelson aqui da Core, né? Que vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar juntos, né? E aí batemos um papo, acho que nós acabamos tocando um pouquinho no seu nome aqui no episódio que ele veio aqui. Mas, Ari, muito obrigado de novo. O Ari, como a gente já disse, é um amigo de longa data, né? Trabalhou muito tempo aqui perto da gente. E aí depois resolveu ir lá para o Mato Grosso, na UISA, né? Tá lá em Nova Olímpia. Obviamente que ele é presidente do conselho, não fica o tempo todo lá, mas foi lá conhecer as terras do Mato Grosso e acabou gostando lá do clima, né, Ari? Então, Sem dúvida, de novo, sem dúvida. muito obrigado por ter vindo aqui. Ari, os nossos episódios aqui do podcast sempre contam a história, né, das pessoas, né, e como nós trabalhamos com gente, né? A gente sempre gosta de ouvir a história das pessoas e eu sempre falo aqui que é a pessoa que carrega ou que é responsável pelo profissional, né? Então, obviamente, a gente vai falando muito do tema profissional aqui, muito de como é que as pessoas fizeram escolha durante a carreira, né? E as pessoas às vezes falam, mas como é que eu vou conseguir ser presidente de um conselho um dia na vida? Foi trabalhando bastante, mas o Ari conta a história toda aqui. O Ari, obviamente, os nossos convidados contam a história toda de vida dele aqui, profissional e pessoal também. Então conta pra gente aí, Ari, faz um resumo aí da sua carreira, né, dos percalços, dos tropeços e das vitórias, obviamente. Ok, Dimas, obrigado. Bom, então eu vou começar, Dimas, lá do comecinho, né? Eu sou de uma família de classe média baixa do interior, de uma cidadezinha muito pequena, perto de São José do Rio Preto, a gloriosa Balsas. Conheço. Grande cidade. Quando eu nasci, tinha uns 5 mil habitantes. E de lá, uma família normal, de classe média. Meu pai é farmacêutico. E a minha primeira decisão de carreira, eu queria ser arquiteto, né? Aquela decisão de adolescência, eu queria ser arquiteto, que eu achava um troço bonito, meio artístico, assim, né? Então fui prestar vestibular para arquitetura em São Paulo e foi um período curioso. Bom, primeiro eu não entrei, foi o primeiro vestibular da FUVEST, não existia ainda. A FUVEST foi o primeiro, passei na primeira fase, não passei na segunda. Aí eu falei para o meu pai, então eu vou ficar aqui em São Paulo estudando. Ele falou assim, não, você vai ter que voltar, porque as coisas não estão bem, eu estou em dificuldades financeiras, não tem como te manter aí. Meu pai tinha entrado numa situação financeira muito, muito complicada. Mas aí eu vi São Paulo, vi aquela coisa toda, eu falei,
Pai, não vou voltar, não. Pô, mas não tem jeito, não tenho como te manter. Bom, mas aí eu fiquei. E isso gerou uma série de consequências importantes. Então, essa foi uma primeira decisão importante que eu tomei. Porque eu decidi encarar, então, com uma certa independência o meu destino. Primeira consequência importante é que acabou a moleza. Com 17 anos, eu tinha que trabalhar. E essa história de prestar vestibular, faculdade, período integral, acabou, né? Não fazia mais sentido, não encaixava mais no plano. Aí eu fui trabalhar nas coisas mais engraçadas. Meu primeiro trabalho, eu fui entregador de imposto da Prodan. Prodan é a Companhia de Processamento de Dados do município. Naquela época, o IPTU não ia pelo correio. E, pasmem os mais jovens, também você não baixava pela internet, porque não existia internet. Era um monte de moleque, como eu, com uma sacola de lona verde, oliva, Sim. cheia de carnezinho de imposto impresso na Prodan, e a gente ia de porta em porta entregando. Então foi meu primeiro trabalho. Tenho muito orgulho disso, porque primeiro porque eu tive que contar uma mentira de cada lavada. O cara me perguntou, você conhece bem São Paulo? Eu falei, conheço. Eu não fazia ideia onde era a Avenida São João, mas estava trabalhar. E também não tinha o Waze, né? Não tinha o Waze, tinha aquele Mapograph, aquele guia de capinha amarela, Mapograph, e ficava cheio de orelha. Então eu entrava no ônibus, folheava. Às vezes, no meio do caminho da viagem de ônibus, eu descobri que eu tinha ido pro lado errado da cidade. Né? E tinha esquema, viu? Os caras que eram amigos dos supervisores ficavam com os bairros centrais. Eu só fazia o extremo da periferia. Engenheiro Marcilac, Capão Redondo. Capão Redondo, inclusive, naquela época, para chegar, você tinha que atravessar uma pinguela num riacho. Nossa. Né? Depois virou cidade. Bem, então comecei assim. Então, eu considero essa uma decisão, essa de ficar em São Paulo foi uma decisão importante. Aí eu comecei a trabalhar com outras coisas. Por que eu tinha resolvido estudar arquitetura? Porque eu tenho alguma habilidade manual com desenho. Eu achava que isso é importante. Isso daí também salvou o pão de cada dia, porque em São Paulo, o primeiro trabalho mais estruturado que eu arrumei depois da Prodan, eu fui ser desenhista de uma empresa que fazia vitrais. Vitral de igreja, essas coisas. Então, eu desenhava os vitrais. Esse foi o primeiro trabalho estruturado. E dessa eu fui para outra, com passagens curtas, né? Porque era um trabalho assim também em empresas pequenas e era relativamente precário. Mas eu cheguei numa empresa maior, onde esta parte de desenho era meio acessória, porque a empresa estava mais interessada em vender os materiais, em divulgar técnica. Ela não era uma empresa do produto final, ela estava mais interessada no processo. E aí acharam que eu falava mais do que desenhava. Então, e aí eu fui para um começo assim bem pegado, né? Bem humilde de trabalho. Eu fui então para assistência técnica. De assistência técnica eu fui para dar treinamento e fui para a área comercial. Aí foi uma carreira muito rápida, né? Eu comecei a trabalhar com 17, então com 24, 25 anos, eu tinha me tornado gerente comercial de uma divisão, dessa divisão de materiais para faça você mesmo, para artesanato, para artistas e tal. Okay. Resinas, poliéster, pigmentos e tal. Aí eu virei gerente comercial. Era uma empresa familiar, aí o meu chefe, que era um dos donos, falou: ô Ari, não posso ter um gerente comercial que só tem ensino médio, meu caro. Você coça aí, senão não vai dar certo. Vai estudar. Exato. Eu tinha esquecido desse detalhe, porque minha carreira, minha necessidade de trabalhar muito depressa, né? E aí, eu digo que na vida a gente tem que estar aberto para as oportunidades que a vida oferece. Se eu era gerente comercial iniciante, eu tinha que virar um bom gerente comercial, o que eu tinha que estudar? Direito? Arquitetura? Não, eu tinha que estudar marketing. E tinha uma escola que era SPM, e que, por sorte, ficava muito próximo do escritório.
O escritório era no Paraíso, a SPM era na Bela Vista, naquela época ainda era na Bela Vista, a SPM. E me preparei razoavelmente, e o vestibular da SPM era uma coisa deliciosa na época. Porque física, química, biologia, essas coisas que eu não estava bem preparado, você precisava era não zerar. E o que valia mesmo era redação, inglês, português e algo que eles, não lembro o nome, mas é uma espécie de cultura geral. Capacidade de falar do mundo, de geografia, de história, de atualidades e por aí afora. E nisso eu estava bem preparado, porque eram coisas que eu gostava. Eu já tinha uma certa facilidade com o inglês, adquirida de modo autodidático, né? Eu queria ler inglês e tal. E eu ia bem, gostava muito de português, de leitura. Então era um vestibular feito para mim, né? Não era aquele vestibular para quem tinha se preparado no cursinho e tal. Foi bem, foi uma delícia estudar na SPM, aprendi um monte de coisa. Eu aprendi à noite, botava em prática no dia seguinte, né? Era um negócio legal. E gostei muito dessa época. A empresa chamava Reforplus. Eu tenho uma saudade grande por pessoas muito legais comigo. A família, os donos da Reforplus, são gente que me acolheu muito, foi muito legal. Mas dali, né, eu queria crescer, surgiu um processo seletivo para a Companhia Atlantic de Petróleo, que na época era a terceira maior companhia privada de distribuição de combustíveis do Brasil. Era a Shell, Esso, depois a Atlantic. Aí depois em Ipiranga, até Chaco. E aí eu participei desse processo seletivo, fui contratado pela Atlantic. Aí eu acho que foi uma grande escola. Era uma multinacional americana, né? A matriz chamava ARC, né? Nos Estados Unidos, né? A Atlantic Richfield Company. E ela tinha processos muito bons. Ela tinha realmente uma estrutura de marketing. Por exemplo, a metodologia de avaliação de ponto de venda, onde abrir um posto ou não, era muito sofisticada. Não tinha nada no varejo brasileiro que tinha aquela sofisticação de medida de fluxo, de ângulo de visibilidade, de avaliação de perfil sociodemográfico do bairro. Então eu aprendi muito. E era uma empresa financeira, basicamente. Apesar de ser forte em marketing, era uma empresa financeira. Para avaliar investimento, a gente tinha modelos de cálculo de ROI, de retorno de investimento, muito sofisticados. E naquela época não era fácil. Naquela época você preenchia à mão papel quadriculado, aí você sentava com o analista de sistemas, que perfurava cartões com aquele dado, rodava no mainframe, rodava no IBM, e daí 3 dias você ia saber o resultado. Aí você pegava aquele resultado, voltava na sua planilha de papel, apagava, mudava número, mandava rodar de novo, só que exigia uma disciplina muito grande. Você tinha que conhecer todas as variáveis, desde a que taxa de juros você estava descontando, cálculo de receita, por aí afora. Então, foi uma escola incrível, a Atlantic. Uma curiosidade ali, como é que era a inflação nesse tempo aí? Era uma loucura, né? Era uma loucura. Inclusive, os cálculos de retorno eram todos feitos em dólar. E você tinha uma aderência forte entre câmbio forte, não era perfeito, mas tinha uma boa aderência entre câmbio e a correção monetária. Então, os cálculos de retorno eram feitos em dólar. E aí você tinha algumas variáveis muito complexas, como os diferentes ciclos de atualização de preço. Né? O período de correção de custos de folha, por exemplo, ou os ciclos de reajuste de combustível. Então, era um negócio difícil de lidar. E era a época do overnight, né, Dimas? O seu dinheiro na conta bancária era aplicado toda noite e resgatado toda manhã. Então, teu saldo mudava todo dia. Você tinha que pegar um extrato bancário todo dia para saber quanto você tinha de dinheiro. Para ver se você não tinha perdido o dinheiro à noite, né? Você perdia, né? Tinha aquela história de fazer fila no posto para abastecer, de compra de mês em supermercado, que na época de recebimento de salário, os supermercados ficavam com filas infernais, as pessoas faziam aquelas compras de 3 carrinhos e tal, uma coisa
despropositado. Tinha que ter despensa em casa, né, para guardar tudo. Pois é, não, era uma coisa. E gerou até alguns hábitos que você ainda encontra. Por exemplo, visitando supermercados em Manaus, Aham. eu encontrei, era comum encontrar assim, pessoas que pegavam, isso já na época da Wiza, né? Que pegavam 10 saquinhos de 2 quilos de açúcar. Aham. Para que você vai guardar 20 quilos de açúcar em casa, né? Mas é um hábito arraigado que ficou dessa época, É. né? De comprar mantimentos para longo prazo. Uhum. Bem, da Atlantic, então eu digo que sem sorte ninguém vai muito longe. Tá. Eu acho que eu encontrei empresas que se complementavam, né? A Reforplast deu um empurrão grande para eu realmente me posicionar como uma pessoa do mercado, de marketing, da área comercial. E a Atlantic me deu esse polimento técnico importante, Uhum. né? Ela é uma empresa que tinha essa característica. Bem, mas aí foi quando eu conheci o Dimas, mas um pouco depois. Aí aconteceu que eu tinha um filho pequeno de 1 ano e a minha mulher estava grávida do mais novo. E aí surgiu aquele dilema, caramba, a gente é do interior, a gente vai criar filho aqui em apartamento, né? Tá esquisito isso. E aí eu comecei a procurar trabalho no interior. Naquela época, o mais lógico para mim era Bauru, porque a sede de todas as multinacionais era em Bauru. A Nestlé estava lá, a Atlantic estava lá, a Shell estava lá, a Apple. Todas as multinacionais tinham sede em Bauru, porque ela no centro do estado. Uhum. Então eu comecei a procurar coisas que me levassem para Bauru, que me pareceu mais lógico, para dar continuidade na carreira. Mas aí aconteceu, curiosamente, de eu descobrir uma posição que falava... e na Atlantic eu participei do desenvolvimento do processo de franchising da rede AMPM, que depois foi importante depois que a Ipiranga comprou. Aliás, um dos incentivos para eu sair da Atlantic é que eu também participei, assim, de uma forma limitada, mas participei do processo que levou à venda da filial do Brasil para a Ipiranga. Tá. E a superposição geográfica e de posicionamento mercadológico era muito grande. Então, é lógico que ia haver um corte pela metade. A sinergia de redução de pessoal era muito grande. Uhum. Então, a minha sensação é de que o pessoal da Atlantic ia sobrar. Então, eu já estava muito mobilizado para sair da Atlantic antes da fusão. Antes da compra, né? Uhum. Antes da Ipiranga comprar a Atlantic. Então, foi uma outra razão. E eu tinha adquirido uma experiência boa. A própria gestão de postos de gasolina é um modelo de franquia. Não tinha um licenciamento e tal, não é exatamente franquia, mas tem características semelhantes. Já a IMPM, como a gente chamava na época, era realmente um modelo de franchise. E eu tinha aprendido já bastante sobre isso. E aí surgiu a Core em Ribeirão Preto, que queria fazer uma mudança no modelo comercial para um modelo de franquia. Uhum. Eu entendo de distribuição, entendo de franquia, e aí participei do processo de seleção. Foi um processo de seleção muito bacana, porque na época eles pediram, havia um consultor lá, o Chico, eles pediram para que os candidatos fizessem uma apresentação sobre como eles enxergavam modelos de canais de distribuição e como enxergava a franquia e os outros modelos. Tá. Eu estava afiado para isso, montei uma apresentação em Flipchart, né? Toda desenhada em pincel atômico no Flipchart, que era assim que se fazia na época. E você tinha habilidade do desenho, já ficou mais bonito. Ficou bonito, né? É verdade. E ficou bem legal. Então aí foi um processo bom, que eu acho que eu participei com boas chances de sucesso, e acabei sendo aprovado. Aí fui para Ribeirão trabalhar na Core. Foi uma delícia, trabalhei com o Nelson. Nelson, uma pessoa espetacular, né? Uhum. E aí foi realmente uma outra oportunidade de desenvolvimento, porque aí a gente montou realmente um modelo de distribuição em franquia, que não deixou de ter seus percalços, né? Mas foi um processo muito rico e de muito sucesso, Uhum. né?
contribuiu muito para a implantação da marca da Cori, com aquela força toda no interior de São Paulo. Na época, juntando as habilidades de marketing do Nelson e da equipe dele com a força da estrutura de distribuição que a gente montou, a Cori era a segunda marca de biscoito na área 5 Nielsen. Tá. Biscoito recheado especificamente. Que a área 5 era o interior de São Paulo e não tinha para ninguém. Não tinha Triunfo, não tinha Nabisco, não tinha ninguém para que a gente tinha uma posição dominante. E baseado em conceitos muito modernos. Na época, por exemplo, a gente implantou um conceito que toda a equipe era treinada num conceito que chamava 1, 2, 3, que era um conceito de trade marketing, de atuação no campo, que era entrega no primeiro dia, vende no primeiro dia, entrega no segundo dia, abre a caixa e expõe no terceiro. Então, a sincronia, para isso você exigia ter um modelo muito descentralizado, para o qual a franquia funcionava muito bem. Então, se o vendedor visitou num dia, a frota de entrega pequena, a frota de entrega última milha, saía no dia seguinte, quer dizer, o pedido e a carga eram processados no mesmo dia. Então, a gente desenvolveu um sistema de TI muito forte, né? E houveram vários avanços que demoraram muito tempo para acontecer em outros lugares, porque não tinha nada manual. O vendedor chegava, os pedidos já eram cadastrados, eram descarregados, já eram feitas montagem. No dia seguinte, as entregas saíam, e no dia que as entregas saíam, já saía também automaticamente o roteiro de visita do promotor para o dia seguinte. Então, era um modelo muito bom, muito bacana. Tá. Aí na Cori foi muito bom, foi muito gostoso. Eu saí quando apenas porque surgiu uma grande oportunidade, eu fui convidado para ser diretor comercial de uma usina, que era uma usina pequena, mas muito boa na época, que chamava Usina Albertina. Na época, num projeto de modernização, ela estava mudando de nome para a Companhia Albertina, e a ideia era montar uma estrutura, o IAC, Instituto de Açúcar e Álcool, tinha acabado de ser extinto e os preços liberados. As usinas descobriram, de repente, que elas não tinham só que produzir, e o governo dizia o que elas iam entregar para quem e a que preço. Que tinha que precificar, tinha que vender, tinha que conquistar cliente. E eu fui para isso, para montar uma estrutura comercial, tanto para atender a indústria, quanto para montar uma estrutura de varejo para a Companhia Albertina. A ideia de montar uma estrutura de varejo não era muito boa, mas foi um aprendizado que a gente teve depois. A usina era pequena para isso. Mas foi aí a minha chegada ao agronegócio. Foi muito bacana, foi muito legal. Aprendi muito, mas foi uma passagem curta, porque nem fazia sentido montar uma estrutura de varejo lá. Então foi quase que um comum acordo. Falou, tentamos, mas não dá, não é isso. Nessa época eu conheci o Maurílio Biagio Filho, grande figura que se tornou um amigo, e eu fui fazer uma espécie de consultoria, mas num trabalho paralelo da usina Santa Elisa, que na verdade era um trabalho muito mais ligado à atividade institucional do Maurílio, como diretor da Única, que era montar um modelo de venda de carros a etanol. Não se vendia mais carro a álcool no Brasil. Não tinha, o mercado tinha acabado, era traça. Só que todas as indústrias já tinham motor 1.0 com injeção eletrônica pronto para o álcool, para o etanol, e não punham em produção porque não vendia. A ideia genial do Maurílio e de outras pessoas que o cercavam era, tá bom, não vende etanol porque não tem carro, não vende carro porque as pessoas não compram. As pessoas não compram porque passaram pela experiência negativa do etanol. Como é que a gente muda isso? Então, vamos fazer a indústria produzir. Mas como a indústria vai produzir se não vende? Então, vamos criar mercado. Então, criamos um negócio que chamava APROVerde, Associação Pro Frota Verde. Foi muito legal. Que aí eu negociei, foi outra coisa bacana, negociei com as indústrias, com a Fiat principalmente, mas também com a Volkswagen, que elas retomassem a produção de carros a etanol, no caso, veículos modernos, que eram
o veículo movido a etanol com injeção eletrônica 1.0, que era a coqueluche, era o carro popular, né? E aí, por exemplo, na Fiat, eu me comprometi a comprar 1.500 carros com o diretor da Fiat. Quantos carros você precisa para justificar a produzir? Ele falou, 1.500. Eu falei, tá bom, tá comprado 1.500 carros. Aí montamos um modelo de comercialização por telefone, com apoio da Única, de todas as usinas, e a gente vendia. Se você comprava um carro que ganhava 1 ano de abastecimento. Olha. Como é que ganhava 1 ano de abastecimento? As usinas, eu fui de usina em usina, e elas doaram o etanol. Poxa, doaram o etanol? Claro, o etanol estava num preço horrível, e eles adoraram a ideia. Então todo mundo... Eu cheguei a ter um estoque de etanol doado, lógico, no saque das usinas, que era um absurdo. Eu tinha uma quantidade de etanol. E aí, negociamos com a Ipiranga, com a força da Santa Elisa por trás, e com a força da Única, né? Na época, muita gente, eu lembro que nessa época eu conheci o João Guilherme Sabinometa, o presidente da Única, e ele deu apoio bastante firme, apesar de ele ter uma postura mais conservadora para o Maurílio, mas também apoiou. E aí nós convencemos a Ipiranga a fornecer esse etanol, a gente entregar o etanol ao posto que entrasse no convênio. Aí o cara que comprava o carro, ele tinha um talãozinho de bônus impresso em papel de segurança, direitinho, que ele ia lá, pagava com aquilo, e com aquilo o posto nos comprava o etanol com 25% de bônus em volume, o que dava a margem dele e resolvia o problema. Era uma operação complicadíssima, não tinha como dar certo, mas deu. Vendemos 2.000 e tantos veículos de etanol e recomeçou. Foi assim, deu. Não é o que é hoje, evidente. Sim. Bom, primeiro, hoje não existe mais etanol, é flex, né? Mas colocou o carro etanol de novo no mercado. Foi muito legal, mas era um projeto com começo e fim, terminou. Foi bacana, eu saí antes de terminar. Isso que ano era ali? Só para a gente situar nosso ouvinte. Eu sou muito ruim de data, mas provavelmente 89, 90. 90. Tá. Não, quando foi o Plano Real, hein? Me ajuda. Agora também não sei. 4. Não, foi depois do Plano Real, né? Foi um pouco depois do Plano Real. Eu me lembro que eu acho que do Plano Real ainda estava na cor. Foi logo depois. Bem, enfim, e aí eu saí um pouco no final porque aí eu recebi um convite para ser diretor comercial da Biatlante. Eu acho que aí eu já tinha construído alguma reputação em Ribeirão Preto, aí eu já tinha uma certa visibilidade em Ribeirão, uma cidade relativamente pequena, onde as pessoas acabam te conhecendo, e eu fui ser diretor comercial da Biatlante, que tinha passado por um momento muito difícil. Na época, o acionista controlador, o Arthur Biagi, tinha acabado de reassumir a gestão num processo traumático em que a empresa tinha perdido o pé das finanças. O Arthur tinha assumido e feito até um trabalho já bom de botar o pé no chão, de retomar a operação em bases mais seguras, né? Saudoso Arthur, que faleceu recentemente, um grande homem. Um grande Ribeirão Pretano, deveria ser mais reconhecido. E ele contratou um time profissional, na época o José Miranda da Cruz, né? Um grande amigo. Ele era o CEO, eu fui seu diretor comercial. Foi uma grande parceria, né? Ele era um CEO mais financeiro, então eu tinha muita liberdade para desenvolver as estratégias comerciais, de canais de distribuição, de marketing. E foi muito legal. Teve uma passagem importante lá também na área internacional. Na verdade, a área internacional foi a grande pedra de toque. A condição de câmbio se tornou boa para a exportação e o mundo se tornou sedento do material que a gente produzia. Por quê? Porque tinha caído o muro de Berlim, porque teve o colapso dos países leste europeu, abriu uma infinidade de mercado que estavam décadas atrás em tecnologia e não tinha dinheiro para comprar os equipamentos sofisticados
italianos e americanos. Uhum. Então havia um oceano azul para ser explorado e equipamentos que eram bons, modernos, confiáveis e com a competitividade de custo que a gente tinha no Brasil. Uhum. Embora a gente também vendesse para a Suécia, abrimos muito mercado. A gente vendia para a América Latina toda, vendíamos para vários países europeus, para a Suécia, vendíamos para a Espanha, vendia para a Inglaterra, vendia para muitos lugares. Mas a abertura do mercado da Rússia e dos ex-países do ex-União Soviética Uhum. foi um negócio muito, muito bom. Na verdade, a gente conquistou a liderança na Rússia, na época, a liderança de mercado. Tá. E a gente oferecia um mix imbatível de competitividade de custo e qualidade e tecnologia. Foi uma experiência muito grande. A minha experiência internacional, eu adquiri aí e foi divertidíssima, né? Fazer apresentações de produto na Rússia para gente, assim, para 40 distribuidores de Vladivostok, de São Petersburgo, de Montes Urais, quer dizer, era um negócio louco. E de fato foi uma oportunidade de mercado extraordinária que contribuiu muito para a reestruturação e ganho de solidez da Bia Atlântica. E na época, inclusive aí a China começou a crescer naquela velocidade incrível, abriu o mercado chinês também. Depois que eu saí, houve uma mudança significativa de mercado. O Brasil perdeu competitividade internacional, que é um fato conhecido, a indústria brasileira perdeu competitividade, a China ocupou. A China, que comprava equipamento da gente, passou a produzir a custo mais baixo, e aqueles mercados que a Dabi tinha conquistado, isso no momento posterior à minha passagem por lá, foram perdidos para a China e tal. E o momento voltou a ser desafiador para a indústria brasileira de equipamento médico odontológico. Depois a Dabi, inclusive, deu uma volta por cima fantástica, que hoje é a Aliage, né, que é a fusão da Dabi com a Gnaf, que é uma empresa gerida pelo filho do Arthur, o Caetano, brilhantemente. A Aliage é uma empresa hoje admirável, né? Nosso cliente também, conheci o Caetano recentemente. Grande Caetano, um executivo de primeiro time. E eu tenho muito orgulho de ter participado de uma das etapas de construção do que a Aliage é hoje, nesse período heróico aí de reestruturação da Dabi. Aliás, o Caetano começou nessa época, era estagiário nessa época, era diretor lá, o Caetano era estagiário nessa época. Olha que bacana. Ele era estudante, né? E dava para ver que ele tinha muito café no bule já desde aquela época. Tá. Mas bem, aí da Dabi, eu concluí que estava na hora de eu experimentar ser o principal executivo de uma empresa, né? E a oportunidade que surgiu, que aliás me foi oferecida por um colega do Dimas, o Heitor Massa, né? Ele falou, olha, você quer ser CEO de uma empresa, mas não tem muita coisa por aí. Tem essa tal, que está numa situação bastante complicada e está precisando de um CEO porque ela tem intenção de profissionalizar a gestão e tal. Então foi aí que a minha carreira começou a ganhar o perfil que de fato ela teve daí em diante, que foi de aliar processos de reestruturação operacional financeira, ou seja, processo de reestruturação que eu descobri depois, e para mim virou uma espécie de modelo a ser seguido. Não existe reestruturação financeira que seja apenas financeira. Se você não consegue reposicionar a empresa do ponto de vista mercadológico, você não consegue encontrar uma lógica operacional que para de pé, não há reestruturação financeira que funcione. Então você precisa partir de uma visão estratégica, mas muito prática, de qual que é o modelo de negócio que para de pé, quais são as alavancas operacionais que você precisa mover para que esse novo posicionamento, não necessariamente novo, mas esse posicionamento que você encontrou, para que ele realmente opere,
para a partir daí você montar uma proposta de valor para os credores, para os financiadores, para os investidores, que faça sentido, que para de pé. Então, a reestruturação financeira ela começa a partir do momento que você seja capaz de montar um modelo de negócio viável, que dê sustentação à sua proposta financeira. Porque se é uma reestruturação, tem dívida. Se tem dívida, a dívida precisa ser renegociada e você paga. Para pagar a dívida, precisa de geração de caixa. Para gerar caixa, precisa de um modelo de negócio. Simples. Tá? Assim, isso daí poderia ter sido inventado pelo conselheiro Acácio, lá do Essa de Queiroz. Isso é um óbvio que é. Né? Mas é fato. O modelo de reestruturação. Aí eu me tornei, de fato, um especialista em algo que seria reestruturação, profissionalização e governança. Na prática. Né? O IBGC veio depois. Tá. Mas aí eu me tornei, aliás, nessa época que eu fiz a pós da FGV e que ajudou muito. Tá? Foi professores incríveis. Né? Assim, foi de novo outra fase de aprender, dessa vez não era à noite, aprender no final de semana para aplicar durante a semana. Tá. Foi bem útil. E isso daí, então, acho que foi um momento, entre Dabi e a Santal foi onde eu consolidei muito esse conjunto de crenças e essa vocação que eu tinha para solucionar problemas complexos de empresa. Eu achei que era um nicho de mercado que eu poderia explorar, que era bacana. Que depois Foi você legal. vai contar daqui a pouquinho, né? Que foi talvez o mesmo modelo, né, na Wiza, né? Sim, a Wiza, eu acho, foi o que coroou isso tudo. Foi uma grande bênção, uma grande recompensa que eu tive na vida, ter tido a oportunidade de chegar no ápice da minha carreira, num momento de transição em que eu tive minha última atuação como executivo de linha de frente e passei por uma posição mais de advisor e de conselho, tenha sido essa oportunidade. Que, aliás, eu devo ao Dimas, inclusive, que foi quem me levou para lá. Mas a gente chega lá. Tá bom. E aí, da Santal, foi um processo bem sucedido, a gente conseguiu a reestruturação. Na época, inclusive, havia uma negociação muito avançada para que ela fosse adquirida, que era o desejo dos acionistas, inclusive, na época pela Agco, que acabou comprando depois. Mas eu dei um azar tremendo, que a negociação que a gente estava andando com a Agco foi simultânea à negociação que a Agco estava fazendo para comprar a Valtra. E aí, quando ela fechou com a Valtra, ela parou para fazer o pós-merger. Aí foi como quando a sucuri engole um bezerro inteiro. Ela teve que parar para digerir, né? Tá. E é lógico, o negócio foi postergado. Mas, curiosamente, foi depois o caminho de M&A que a Santal seguiu depois da minha saída, bastante tempo depois até, alguns anos depois, foi esse justamente a relação com a Agco. Bem, mas eu daí saí, fui para o Grupo São Francisco, né? Na época tinha um plano de saúde muito bom, que era numa fundação, que era São Francisco Clínicas, o Hospital São Francisco, e tinha um negócio que não chamava ainda, mas que passou a se chamar São Francisco Saúde, que era um plano, pessoa jurídica, uma SA, na época uma limitada, mas que era o negócio do futuro. Porque ter um plano como fundação serviu bem no início para os fundadores, que era uma forma de levar clientes para o hospital, mas era uma entidade sem fins lucrativos, era uma fundação. E havia um grande desafio, como criar um plano que fosse uma empresa privada, com valor de equity, ao mesmo tempo cumprindo todas as normas que o Ministério Público exigia de uma fundação, e preservando a fundação e preservando os benefícios sociais que a fundação realizava, que era a Fundação Valdemar Bardem Pessoa, e os acionistas do grupo e os
gestores da fundação, que eram 2 famílias, basicamente, né? Eles eram com princípios éticos da absolução, né? De princípios éticos absolutamente sólidos. Então, eles, de forma alguma, queriam criar alguma coisa que prejudicasse a fundação. Perfeito. Então, tinha que se criar um novo negócio e, ao mesmo tempo, fortalecer a fundação. Aí eu fiquei pouco tempo lá, mas participei do processo da gênese da São Francisco Saúde. A criação, a partir de uma pequena operação que havia, muito pequena mesmo, a gente criou a São Francisco Saúde, toda a estrutura e o plano de negócio, que era baseado em crescer, aproveitando qual era a grande força que a gente enxergava, a grande tendência que a gente enxergava na economia brasileira, o agronegócio. E, particularmente, naquele momento, o setor sucroenergético estava abrindo usina como padaria. Era uma loucura. Né? E nesse momento, que aí a gente está falando de 2005, 2006, 2007, por aí. 2000, não, um pouco menos, 2004, 2005. Então havia um vetor claro de crescimento. Porque, por exemplo, uma usina ia montar uma unidade nova em Zacarias, perto dali de Araçatuba. Poxa, de repente, de uma hora para outra, aí ela ia contratar 3.000 pessoas. Em uma cidade de 3.000 habitantes. Aí não, é uma cidade que mal tinha um posto de saúde. Como é que se presta serviço de saúde lá para essas pessoas? Então a gente criou um modelo e justamente ela montava uma estrutura de saúde que também servia ao município, porque a gente fazia de maneira que o município pudesse usar parte daquela estrutura para o SUS, para o atendimento público. Tá. A gente levava médicos que não só iriam trabalhar para a gente, mas que a gente recomendava e ajudava que fizesse um contrato também com a prefeitura. Então era um benefício para a cidade e, ao mesmo tempo, resolvia um problema social de uma gravidade imensa que haveria. E também criamos um modelo que depois foi bem pioneiro, que era da atenção primária local de uma rede de atenção secundária numa cidade média próxima, né? Sei lá, se a gente está no exemplo de Zacarias, só por acaso. Tá. Mas poderia ser em Birigui, em Araçatuba, ou aí alta complexidade, poderia ser em São João do Rio Preto, ou, em muitos casos, valia a pena pelo nível de qualidade, pela resolutividade do atendimento e até pelo custo levar para Ribeirão, para o Hospital São Francisco. Então, esse modelo hierarquizado de atendimento e muito focado no crescimento do agronegócio, eu acho que transformou o São Francisco, isso é uma obra de muitas mãos, tá? Não estou aqui assumindo a paternidade de nada, não. Foi uma obra de muitas mãos. Mas transformou o São Francisco Saúde na potência que se transformou depois, inclusive depois incorporado pela Apivida e tal, né? Mas fiquei lá relativamente pouco tempo. E aí, nesse foi o meu período de saúde. Aí não foi o meu período do agronegócio. Aí eu tive uma passagem também curta, mas muito boa, pelo grupo Intermédica, Notre Dame Intermédica, né? Onde eu, na verdade, concluí esse meu aprendizado na área de saúde. Mas aí o bichinho do agronegócio estava só adormecido, viu? Ele estava só adormecido. Porque, na verdade, a Astantal foi basicamente um trabalho de agronegócio. No São Francisco Saúde, era um serviço de saúde, claro, mas era integralmente carreado pela relação com o agronegócio. Tanto que na época, o São Francisco Saúde cresceu muito comprando planos pequenos. No período que eu fiquei lá, por exemplo, eu fiz a aquisição dos 2 primeiros, que foi o de Guariba e o de Jabuticabal, que eram absolutamente relacionados a isso, relacionados a Coplana, a São Martinho, a Santa Adélia, né? E eu vivia lá para os canaviais, vivia lá nessas regiões. Então era muito agronegócio. Entendi. E foi justamente esse processo
de aquisição do plano de saúde, que tinha sede em Guariba, e que atendia Guariba, Jaboticabal, toda aquela região, que era relacionado à Coplana, que era uma cooperativa, que me levou ao próximo estágio. A Coplana tinha um grupo de pessoas que tinha assumido a gestão da cooperativa, de cooperados, de uma visão muito moderna. Eles falavam, a gente quer uma cooperativa que não seja paternalista, que não seja frágil do ponto de vista de financeiro, sujeita a questões políticas e que não tenha processos claros. A gente quer ter uma cooperativa que seja parecida com uma SA. E aí criaram uma ideia de profissionalizar cooperativas. E aí eu fui convidado para assumir a cooperativa como superintendente, sucedendo um cara muito bacana, que foi o Tio Borsari, que foi um grande pioneiro, inclusive, da cultura de amendoim e tal, mas com o foco de ser uma gestão ainda mais profissional. E aí a gente criou coisas fantásticas lá, como um modelo de crédito, que eu me orgulho de dizer, foi incorporado pelo Banco do Brasil como um modelo de gestão de crédito para cooperativas para o Brasil todo. Eu fui fazer palestra sobre o nosso modelo de crédito para uma turma de 20 analistas de crédito, gestores de crédito do Banco do Brasil. Isso foi uma iniciativa muito bacana pelo responsável pela área de agronegócio na época de Ribeirão Preto, que aliás hoje é um executivo do Banco Ribeirão Preto, não sei se vocês conhecem, o Sotero. Sim. É um grande executivo, ele foi o incentivador disso. Tá. Então, entre esse conjunto de coisas, como o crescimento da operação de amendoim, a formalização do processo de produção de amendoim, o crescimento do trabalho de exportação e trazer o processo de exportação não como uma atividade paralela, mas uma atividade central e dentro da cooperativa, gerido pela própria cooperativa. E isso gerou um fortalecimento muito grande do modelo de cooperativas profissionais. Hoje a gente olha, tem muitas cooperativas exemplares nessa área. No estado de São Paulo, a gente pode ficar além da Coplana, a Copercitro, a Coplacana, tem. Então eu participei desse processo de modernização das cooperativas, foi muito bacana. Fiquei um bom tempo na Coplana, chegou um momento que eu achei que meu ciclo lá estava concluído, e foi um momento que eu aprendi uma outra coisa legal, que foi como organizar a minha sucessão e fazer a minha sucessão dentro da empresa e sair com a sucessão concluída. Foi um outro aprendizado em termos de governança muito bacana. Aí eu saí da Coplana e nessa época eu decidi ficar um ano um pouco mais livre, fazendo atividades de advisory, e eu estava muito interessado em ver o mercado de amendoim crescer. Eu estava apaixonado pelo mercado de amendoim. Então eu fui fazer advisory especificamente nessa área de desenvolvimento do mercado de amendoim, porque eu estava muito interessado. Mas aí tem aquela história da sorte de quando surgem os anjos na vida da gente. Aí apareceu um tal de Dimas, que me trouxe uma proposta assim: quer participar do processo de seleção? Usinas em Itamaraty, FA, lá no Mato Grosso e tal. Falei, nossa, Dimas, mas tá ruim lá. E tá uma situação, uma dificuldade grande. Mas enfim, eu comecei a me informar. Eu achei que valia a pena conhecer. Aí participei do processo de seleção, ainda com um espírito exploratório, né? Mas aí eu percebi que, embora a empresa tivesse dificuldades terríveis, e a controladora era uma pessoa muito íntegra e muito interessada em uma solução de boa qualidade. A Ana Cláudia Moraes, filha do saudoso Olacias. Ela era controladora, o Olacias tinha feito a sucessão em vida, e ela era controladora em 100% da usina.
E ela tinha também o apoio de gente séria do lado dela. Ela tinha o suporte consultivo de gente muito boa, como um advogado, Sérgio Spinelli, que era um dos sócios do Matos Filho na época, que estava fazendo um aconselhamento muito sólido para ela, né? E ela estava disposta a tomar caminho, não estava disposta a tomar atalhos, eram caminhos difíceis, mas ela queria tomar caminhos que tinham qualidade em termos de governança, de integridade, e, ao mesmo tempo, era construtivo para o negócio. Nenhuma chance de sucesso garantida, mas era um bom caminho. Aí demorou um pouco o processo de decisão. Eu não quis tomar decisão muito rápido antes de analisar todo o material, mas aí eu fui para a usina com um plano de trabalho muito realista, onde havia um objetivo mínimo, que era de promover o resgate dos ativos da melhor maneira possível, a reorganização da melhor maneira possível, mesmo que não fosse possível salvar a usina como uma unidade operacional. Né? Esse era o plano mínimo. No mínimo, fazer o resgate dos ativos, evitar a destruição total de valor. Ou seja, fazer um processo de resgate do que era possível, sabendo que poderia haver uma perda de valor significativa, que poderia haver um impacto econômico e social importante, mas que ele deveria ser minimizado a todo custo. Era, digamos, o plano mínimo. E a partir daí haveriam outras possibilidades. Eu, inclusive, numa reunião, onde eu não sei se o Dimas se lembra, ele participou, onde falou se tem o plano do inferno e o plano do céu. Né? Exatamente. O plano do céu era onde a gente isolava um pouco o senso crítico e se permitia sonhar um pouco entre o que poderia acontecer. E entre isso, o que poderia acontecer, havia uma equação muito baseada naquele modelo que eu falei no começo. Ora, se há um modelo, se há um posicionamento, se há um plano de negócios, se há um posicionamento mercadológico associado a um modelo operacional que para de pé, a gente pode começar a fazer conta sobre quais são os níveis de geração de caixa possível e como isso conversa com o endividamento e com a possibilidade de reperfilamento do endividamento. Né? E aí, no plano do céu, era claro que a Luiza era uma joia. Primeiro, a gente pode até imaginar que foi intuição, mas foi uma intuição genial. O Olacir tinha localizado a usina no melhor lugar possível, porque, embora as terras não fossem tão boas assim, na época, para o estágio daquele momento de desenvolvimento da agricultura de grãos, ela não era boa para a soja, não era boa para milho, mas era muito boa para cana. Embora o solo fosse pobre, havia abundância de água. Havia abundância de água e um tipo de solo com uma boa retenção de umidade no subsolo. E uma altitude que ajudava em termos de proximidade de lençol freático e várias características boas. E uma topografia fantástica, absolutamente plana. E executivos que passaram para lá nos bons tempos haviam construído uma participação de mercado da usina no mercado de varejo do centro-oeste e do norte, vendendo o açúcar Itamaraty, que ele era a marca líder dessas regiões. Então, havia um acesso ao mercado privilegiado, o açúcar era vendido com prêmio de preço, era aquilo que parecia uma desvantagem, que era estar longe de São Paulo, longe do porto, havia se convertido em uma vantagem na medida que criava barreiras de entrada para as usinas de São Paulo para vender açúcar naquela região e vantagens logísticas para o Luiza. E essas vantagens logísticas tinham sido muito bem exploradas. Inclusive dos executivos da velha guarda que haviam criado esse modelo,
Tinha um que estava lá, o Paulo Sérgio Leite, tocando aquilo com galhardia. Modelo de logística multimodal, atendimento do mercado, centro de distribuição em Manaus, Santarém, Belém, Porto Velho. Aquilo estava de pé, tendo tocado com a precariedade que era do jeito que era possível tocar. Sim. Na situação de estresse financeiro que estava, mas estava inteiro. E aquela estrutura de terras, de muita terra própria, uma topografia muito boa, tinha sido muito bem aproveitada. Eu cheguei lá, eu fiquei espantado, positivamente espantado, para ver que a usina tinha 150 quilômetros de canais de irrigação, tocados por 150 quilômetros de rede elétrica com eletricidade de produção própria. Então, a irrigação de salvamento era feita com bombas elétricas tocadas com eletricidade própria. Quer dizer, isso era um negócio, uma vantagem incrível. A usina tinha, como ainda tem, 85 quilômetros de estrada asfaltada própria. Então, a cana trafega só por estradas próprias, em estradas asfaltadas e planas. Então, lá é possível, dada essa característica, transportar volumes de cana muito maior por carga. Então, o custo de carregamento e transporte é muito menor. E o custo de colheita, pela topografia, pela contiguidade das áreas, pelo tamanho das áreas, também era baixo. Então, vendia mais caro e tinha o potencial de produzir mais barato. Por que não produzia mais barato? Porque a produtividade agrícola era muito baixa, da ordem de 65 toneladas por hectare. Então, no plano do céu, no bom plano, estava claro que é o seguinte: se a gente levasse a produção de cana para algo mais próximo de 80 toneladas por hectare rapidamente, se a gente conseguisse demonstrar isso, se a gente atingisse algo como 10 a 11 toneladas de açúcar por hectare, isso daí é lógico, estruturado em planilhas, em conta muito bem feita, a gente conseguia uma geração de caixa que era capaz de servir dívidas desde que se obtivesse boas negociações. Bem, aí a gente montou um plano agrícola de guerra. Por sorte, foi um ano extraordinário de preços. Sem sorte, ninguém chega em lugar nenhum, viu? Também acho. Então, se fosse um ano de preços miseráveis, não tinha janela de oportunidade. Não haveria janela de oportunidade. Mas teve um ano de preços bons. Então, eu pude acumular uma geração de caixa. Como as dívidas não estavam sendo servidas, eu tive a oportunidade de acumular uma geração de caixa importante, que aí eu tive que abraçá-la e falar assim: não vamos tentar, com tão pouco dinheiro, pagar uma dívida tão gigantesca. Para pôr número nas coisas. Não dá para, com 200 milhões de reais, pagar 3 bilhões e 600 milhões de dívida. Então, não vamos, mas com aquele tamanho de caixa, era possível fazer uma revolução agrícola. Era possível fazer um turnaround operacional agrícola. Não que a indústria estivesse em bom estado, mas a indústria estava pelo menos moendo. A necessidade de investimento na indústria era grandiosa. Tanto que, até hoje, o plano de catch-up operacional na indústria está concluindo agora. Foram muitos anos para tornar a indústria no estado da arte, que é onde ela está chegando agora. Mas a prioridade clara era: vamos colocar cana na usina e vamos fazer com cada unidade de custos. Então, o custo X por hectare estava sendo remunerado por 60 toneladas de cana. O nosso plano levou a 90 toneladas por hectare em 1 ano e meio. Foi um negócio assim. Aliás, quem ouve falar: não é possível. É possível. Vai lá ver os números, é possível. A gente fez um turnaround agrícola e nisso a equipe estava lá. Não levei ninguém de fora para a área agrícola. Ninguém. Levei gente para a indústria, bastante. A indústria precisou de substituir muita gente, mas os pontos fortes da usina, na época, a área comercial
e a área agrícola foi tocada pelas pessoas que estavam lá. O Jari, que hoje é o diretor agroindustrial, e o time todo, Sérgio Gula, Robusto, toda a turma que está lá ainda, né? Mas o Jari, que especialmente que liderou o processo na área agrícola, e agora lidera toda a área operacional, industrial inclusive, e o Paulo César Leite, que tocou a área comercial, foram os caras que estavam chefiando as duas áreas que foram cruciais de turnaround. E, bom, e a gente levou a essa... Então, aí a gente chegou a 12 toneladas de açúcar por hectare, e aí a usina virou um grande gerador de caixa. Porque ela produzia a custo baixo volumes. Começou a produzir volumes razoáveis, a gente começou a crescer novamente a produção, né? A moagem começou a crescer rapidamente na direção da meta de 6.300.000 toneladas. E a gente chegou perto nesse ano, a seca atrapalhou, né? Pertinho já da meta nesse ano, antecipando o cumprimento da meta, mas a seca atrapalhou, parou em 6 milhões e uns trocadinhos, e a gente estava em torno de 4 naquela época, que a gente foi um crescimento. Agora, neste momento em que a gente provou que a usina chegava em uma geração de caixa robusta, quando a gente chegou no nível de produção de cana adequado, e com indicadores industriais que, se não eram bons, eram já razoáveis, hoje são excelentes, mas na época a gente chegou a níveis razoáveis, a gente foi capaz de demonstrar para credores e investidores que a usina era viável. E aí a gente, nesse processo, foi que conseguimos atrair investidores para negócios, no começo relacionados a transações de dívida por terra, né? Que rapidamente se tornou um processo de conversão de dívida em equity e que levou à transformação societária. Hoje a Wiza, ela foi vendida, então, nesse processo. A Ana Cláudia, que era o interesse dela, o interesse dela era sair da usina, ela vender a usina e conseguir resolver a questão do endividamento, de patrimônio, que ela resolveu muito bem, atingiu os objetivos dela. Na época, inclusive, isso possibilitou que ela vendesse as operações de soja que foi comprada pela margem, né? Então, ela realizou o desejo dela de dar liquidez ao negócio e a usina foi comprada, a Wiza foi comprada. Então, durante o processo de aquisição e negociação das dívidas, por um grupo de investidores, que são os controladores da usina hoje, e a usina hoje tem um perfil de endividamento absolutamente em linha com as melhores operações do mercado, tem um nível de geração de caixa invejável, os indicadores financeiros estão no primeiro quartil, o desempenho agrícola é top 5 no Brasil, entre as 5 melhores operações. É uma usina, em qualquer ângulo que você olha, é uma usina de excelência, né? O plano do céu deu certo, então. A usina foi para o céu. Né? Então, é uma empresa hoje que... E ela conta com desde os acionistas ao nosso conselho de administração, que é um conselho que poderia ser o conselho de qualquer empresa do Brasil, até o management, até a diretoria, é um timaço. É uma usina com um timaço. Olha, o nosso conselho de administração, vocês terem uma ideia, é composto pelo Sérgio Spinelli, que é Spinelli advogado, talvez seja o maior advogado do mercado de capitais do Brasil. Bernardo Parmes, da One Partners, que é ex-presidente do Deutsche Bank, ex-presidente do Merrill Lynch, é um executivo do mercado financeiro de uma história incrível. Paulo Caldeira, que é o managing partner de um fundo que chama CVCIB, que é um fundo com sede em Nova York,
que é herdeiro do fundo do Citigroup, hoje é um fundo independente, mas é herdeiro do fundo do Citigroup. O José Roberto Mendonça de Barros, talvez seja o maior economista com foco no agronegócio do Brasil. Uhum. O Marcelo Abud, presidente da Citrosuco. O Vitor Vanderlei Júnior, que é o presidente do conselho do Grupo Coruri. Uhum. O Jaci, ex-presidente da Tereos, presidente do COSAG, né? Diretor da Fiesp. Então, nós temos um conselho hoje que é de primeiríssimo time. Sim. O nosso CEO, acho que é hoje um dos grandes gestores dos jovens do setor superenergético, que é o José Mazuca, né? O José Mazuca, nós contratamos ele como diretor de novos negócios. Rapidamente ele percebeu que ele tinha capacidade para muito mais, aí ele acumulou diretoria financeira e novos negócios. E quando começamos a organizar a minha sucessão como CEO, foi uma escolha unânime. Eu falei, olha, já temos em casa, a gente não precisa ir para o mercado, a gente tem o sucessor em casa e a gente organizou o processo. Sabe, o aprendizado na Coplana foi extremamente útil nessa hora. Uhum. Porque eu já tinha feito uma vez e eu estava muito mais seguro para fazer. Tá. Só que, diferentemente da Coplana, onde eu fiz a sucessão e saí, na Wiza eu continuei como presidente do conselho e ainda sou presidente do conselho. Né? Esse é um ciclo que se termina também, né? Não vou continuar presidente do conselho da Wiza pelo resto da vida, pelo contrário. A gente tem uma noção muito clara de que uma empresa, para ser realmente de gestão profissional, para ser capaz de cumprir com as regras de governança, ela tem que dar muita atenção aos ciclos e oxigenar o processo. Então, é algo que eu pretendo fazer, né? Deixar a presidência do Conselho da Wiza. Mas, por enquanto, está muito divertido, está muito bom, está funcionando bem. Tá tudo certo, né, Ari? Você Exato. sabe, é uma história assim, extremamente rica, né? Das empresas que você citou, acho que 70% delas eu tive a oportunidade de prestar consultoria, alguns são clientes até hoje, né? E quando eu contei a história da Wiza para você, eu disse que eu tinha uma admiração muito grande e queria, de fato, ver resolvida a situação dela, né? E achava que você era a pessoa, falar a encomenda, inclusive, da Ana Cláudia era que levasse alguém da área operacional para tocar a usina. Eu falei, você não precisa disso, Ana Cláudia, você precisa de alguém que resolva o seu problema não é operacional. Ele é também operacional, mas ele não é prioridade de jeito nenhum. Fico muito feliz assim, de ouvir o seu relato sobre a situação atual da Wiza, mas assim, muito rico também, né, toda a sua trajetória, né, para talvez servir de inspiração para os profissionais que estão no mercado e que queiram galgar novas posições, né, de que primeiro que isso não acontece da noite para o dia, né, é uma vida toda, né, tem que ter cabelo branco para chegar aí nessas soluções todas, tem que ter muita hora de vestiário, muito aprendizado. Mas é uma história assim bastante rica, né, a sua trajetória. Agora, e Ari, olhando para o agronegócio como um todo, obviamente você tem muito mais expertise no agronegócio quando se diz açúcar e álcool, mas você está envolvido numa série de outros projetos, né? A Wiza está envolvida numa série de outros projetos. Qual a sua expectativa, né? O que você vê daqui para frente, né? Qual que é o nosso cenário aí? Bom, na verdade, eu tenho realmente muito interesse e te lembro que, inclusive, eu nunca perdi a paixão pelo amendoim, tá? Uhum. E na Wiza mesmo, a gente começou uma produção experimental de soja e tem acompanhado por diversas outras razões. O principal fator que a gente precisa colocar é que há uma tendência de se olhar muito no curto prazo. E nós vamos passar agora, mais uma vez,
no setor de grãos, não só no setor de grãos, mas no agronegócio como um todo, mas notadamente na agricultura de grãos, que é o fato que a gente está saindo de uma época de muita prosperidade, de preços muito bons, de produtividade alta, onde o clima, na maior parte do tempo, se comportou bem, e que o mercado se comportou bem, e agora a gente está entrando no momento em que tem uma confluência de alguns desafios climáticos importantes e um realinhamento de preço para baixo. Bom, a única certeza que a gente tem no agronegócio é que quando o clima está bom, depois ele piora. Quando o preço está alto, depois ele cai. Quando o clima está ruim, melhora. E quando o preço está baixo, sobe. A única certeza que a gente tem é que é um comportamento cíclico. E o comportamento cíclico exige que você tenha uma visão de longo prazo normalizadora. Naquele sentido de quando as coisas estão muito bem, você faz colchão de caixa. E quando as coisas estão muito ruins, você consome esse caixa e preserva a caixa. Então a gente está vendo aí algumas coisas no curto prazo, frutos de uma visão míope de curto prazo que ainda predomina no setor dos produtores em geral. E é uma onda de RJ, e aí aquele discurso de, bom, o governo precisa fazer alguma coisa, o governo não precisa fazer nada. O que o agronegócio precisa é de gestão, de entender o mercado, de agir de acordo com o mercado. O que tornou o agronegócio rico, poderoso, pujante, não foi governo nenhum. Foi ele ter sido abandonado à própria sorte e ter que viver de mercado, e se expor ao mercado internacional e ganhar em produtividade, em competitividade, em custo, em tecnologia, em acesso ao mercado. Claro que política pública sempre tem que ter, o Itamaraty tem que estar lá atento em abrir mercado, você precisa ter processos ágeis em certificação, em liberação de defensivos, em certificado de origem. Você precisa ter isso, precisa de investimento em infraestrutura, não necessariamente investimento público, precisa de portos ágeis, precisa disso tudo. Mas você não precisa de ajuda direta, você precisa de exposição ao mercado, de competitividade. Então, neste momento, a gente está vendo que vai ter esse aumento de RJ, já está tendo, e é fruto de decisões equivocadas. É de quem resolveu crescer achando que a bonança era para sempre. É de quem se alavancou ao invés de preservar a caixa. Então, é um ajuste normal, natural. Então, no curto prazo, o que a gente vai ouvir vai ser essa conversa. No longo prazo, continua tudo maravilhoso. A gente tem fundamentos incríveis, a gente tem produtividade, qualidade, exposição ao mercado, resiliência, uma profissionalização crescente, uma qualidade incrível de recursos humanos e de tecnologia alocada. Então, o agronegócio está indo muito bem, obrigado. E vai passar por ciclos de clima ruim e de preço ruim, assim como de preço bom e clima bom. É raro você ter a convergência de preço ruim e clima ruim. Em geral, essas curvas, elas descasam. Só que de vez em quando casa. Ora, é da essência do negócio passar por isso. Agora, então, esse é um ponto. Agora vamos falar dos grandes tendências. Uma das grandes tendências, sem dúvida, a questão da economia do clima. Então, bioenergias, seja etanol, biodiesel, biometano, como você sabe, Dimas, os acionistas da UISA, mesmo grupo da UISA, nós adquirimos uma participação relevante na GEL, Biogás and Carbon, que é a empresa líder em tecnologia de biogás no Brasil, né? E a principal fonte para o biogás, a fonte dos resíduos urbanos, de aterro e de resíduos industriais e resíduos de saneamento, é importante, mas muito mais importante é de resíduos agrícolas. Vinhaça, torta de filtro, palha, bagaço, resíduos agrícolas de todas as culturas energéticas,
né? Então, o biogás é uma tendência importante, o biodiesel é uma tendência importante, o etanol é uma tendência importante. Também são tendências importantes no mercado de carbono, as iniciativas de preservação do meio ambiente. A grande oportunidade do Brasil chama pastagens degradadas. É possível e desejável o crescimento do agronegócio com zero desmatamento, sim. Vai falar, mas a lei permite e tal. A lei permite. O que a gente tem que discutir sempre é se o mercado aceita. Que a legislação permite, isso é ok. Eu não tenho nada contra a supressão de vegetação dentro da lei. A legislação brasileira é muito boa. Ela é de ótima qualidade. Ela é mal conhecida e pouco respeitada na Europa por interesses protecionistas. Mas a nossa legislação florestal é muito boa. O Código Florestal é muito bom. A aplicação é deficiente, né? O próprio governo patinou muito. A questão do CAR, por exemplo, é uma novela sem fim. Mas a gente tem que separar o que é a legislação do que são as condições de mercado. E então, se é possível crescer sem desmatamento, isso ganha um poder de mercado. Você ganha em poder de mercado. Então, esse jogo, sem querer fazer juízo fla-flu aí, ó, sou a favor, sou contra. Olhando exclusivamente do ponto de vista técnico. Se a gente vai ter um desenvolvimento mais parecido com o que prevê o Código Florestal, ou se vai haver um desenvolvimento mais restritivo, é algo que está em aberto, é algo que a gente ainda não sabe. Então, aí tem a grande oportunidade, chama pastagens degradadas. Pela utilização das pastagens degradadas, pelo adensamento da produção bovina em áreas, em modelos mais produtivos, pela ocupação das pastagens degradadas por agricultura de grãos, agricultura energética, agricultura de fibra, agricultura para alimentação e para energia. É um potencial monstruoso. Então, é uma grande tendência. Então, se a gente olhar essa área de preservação do meio ambiente, de energias limpas e tal, isso daí é onde está um grande núcleo de oportunidade. O outro está em tecnologias. O investimento em tecnologia tem sido bom, pode ser melhor. Eu acredito muito no ecossistema privado, mas há um espaço para o investimento público. Está aí a Embrapa, né, que não nos deixa mentir, embora a Embrapa pode voltar a ter uma contribuição ainda mais relevante, como já teve, mas hoje existe um nível de investimento privado muito grande, e eu coloco aí que são duas vertentes em desenvolvimento tecnológico que são de grande valor. A biologia, a genética, a biologia, a genômica, e a biotecnologia de um modo geral, a substituição de parte da adubação química por adubação biológica, a agricultura regenerativa, o uso dos inimigos naturais, o uso cada vez maior de micro-organismos geneticamente modificados, de edição genética de micro-organismos na busca de soluções específicas, tanto de fixação de nitrogênio, fixação de outros nutrientes, recuperação da microbiota do solo. Tem um monte de oportunidades e que vai ser... Então, na parte de nutrição e defesa vegetal, a gente tem uma avenida de coisas acontecendo fabulosa. A outra vertente, é lógico, é a da tecnologia digital. O machine learning, isso que hoje a gente chama mais de inteligência artificial, dos grandes modelos de machine learning e de inteligência generativa, estão já oferecendo coisas muito importantes e tem muito mais para oferecer em gestão de logística, em gestão de fisiologia vegetal, em gestão de operações. Na UISA, a gente tem ganhos extraordinários no COI, no Centro de Operações Integradas. Porque
e no COA, que é o Centro de Operações Agrícolas. E o COI, na verdade, é a junção das operações agrícolas e as industriais, é o casamento. Mas se pegar especificamente no COA, no Centro de Operações Agrícolas, o conjunto de ferramentas de gestão de plantio, colheita, de tratos culturais é fantástico. O nível de economia que permite e o nível de... E não é economia, sim, numa escala aritmética. A hora que você começa a cruzar dados, você consegue coisas em escala exponencial. Então, eu acho que a hora que a gente junta essas vertentes, biotecnologia, digital, meio ambiente, com o agronegócio exposto ao mercado, competitivo, de alcance global, é aí que a gente tem que caminhar. Aonde a gente patina muito, às vezes, hoje eu acho, é em gestão. Já tem grandes exemplos, muitos, não preciso nem citar, né? Mas quando a gente olha empresas que dão orgulho danado, como a Mage, como você pegar uma recente no jogo, inclusive, a Terra, tem Follow, que é do Ricardo Faria, um empresário que vem da área de ovos, né? A gente vê que a gente teve que ser modelos extremamente bem-sucedidos. Mas quando a gente vai para aquela faixa mais intermediária, você enxerga ainda que tem espaço para melhoria de gestão. E a gente tem um grande contingente, um enorme contingente de agricultores pequenos e médios que podem dar um salto. Eles estão, quando a gente olha o mapa de tecnificação, de produtividade, a gente percebe que existem milhares de propriedades, né? Olha, eu vou te ver se... Eu não lembro exatamente o número, mas é um número espantoso de pequenas e médias propriedades, de pequenos e médios proprietários que ainda trafegam na área da subsistência e com grande potencial de incorporação de tecnologia, de técnicas de gestão e melhorar. E aí a gente olha algumas coisas. Um assunto que está muito em voga, fruticultura. Fruticultura, o Brasil é uma potência da fruticultura, é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Só que é o 23º maior exportador. E se você tirar laranja disso, que é suco, que é agroindústria, e é concentrada, é menor ainda. Agora, olha a imensidão que a gente tem de terras de oportunidade, de arranjos produtivos eficientes para explorar mais isso. A gente tem culturas que crescem a passos largos. Falei do amendoim, vou falar outra vez. Amendoim, no Brasil, tem um crescimento de startup. E vai crescer ainda muito mais, e pode crescer ainda muito mais para a incorporação de tecnologia e de gestão. Então eu vejo, o cenário que eu vejo é esse. E por último, quero ressaltar que bioenergias. O Brasil está fadado a ser um grande produtor e fornecedor global de energia renovável. De hidrogênio verde, de amônia verde, de biometanol, de etanol, de biodiesel, de SAF, que é Sustainable Aviation Fuel, quer dizer, que é combustível sustentável para a aviação. Então, aí, é lógico, tem etapas importantes a serem cumpridas, mas isso fecha para mim o desenho estratégico do setor. Bacana. Muito bom. Danilo? Bom, Ari, nós estamos aqui, assim, acho que nós vamos ter que marcar mais 2 encontros, porque só para a gente falar em tecnologia, por exemplo, dá um programa inteiro aqui. Mas fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, e a sua história é muito rica, vai ser bastante útil, né, para quem estiver nos ouvindo aí. E, obviamente, acho que você tem uma cabeça brilhante aí em relação à gestão. De fato, falta gestão. Outro dia eu fui num evento que eu não posso dizer onde, nem quem estava lá, que, de fato, dizia que se a gente tivesse mais gestão nesse país, a gente, de fato, nos estaria na situação que a gente está, do ponto de vista político, obviamente. Mas você tem absoluta razão nisso, na questão enfim, de todos os pontos que você tocou, e gestão é
é um ponto bastante rico. De novo, muito obrigado, Ari, muito obrigado a vocês. Acho que o Danilo quer te perguntar aqui como é que te encontra. Ari, não deixa... Ari, ó, vou te falar uma coisa, eu acho que eu gastei umas 2, 3 folhas de caderno aqui anotando a quantidade de coisa que você falou, de tanto insight que você trouxe aqui, porque a gente está sempre conversando, né, Dimas, com os clientes. Muito obrigado pela oportunidade de te escutar um pouco, eu sempre gosto muito, eu tive a oportunidade de trabalhar com você lá na Wiza, quando nós conduzimos o projeto lá, foi muito bacana. Obrigado pela sua participação e deixa onde que o pessoal costuma te encontrar, nas redes sociais ou LinkedIn, o que você costuma usar para o pessoal poder te contactar? Perfeito. LinkedIn é o melhor lugar. Embora pela agenda apertada eu tenha sido muito discreto, mas tá lá a Ari Calçaverini, né, no LinkedIn. Vai ser um prazer, estou à disposição. E muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Sabe que essas ocasiões são ótimas, porque é quando a gente consegue organizar o próprio raciocínio. Então, quando a gente fala um pouco do que a gente pensa, na verdade, a gente repensa o que a gente pensa, né? E renova um pouco a capacidade de reflexão. Agradeço a vocês a oportunidade. Isso. Grande abraço, Ari, e muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. Não deixe lá de deixar deixe de deixar, ficou bonito. De nos acompanhar lá, deixe seu like lá, o seu dislike, seu comentário, estamos aqui à sua disposição. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado de novo, Ari. Grande abraço. Abração. Valeu. Um abraço a todos. Até.